O torcedor do Fortaleza que deixou de lado o clima de Copa do Mundo para acompanhar a Série B teve uma péssima noite de terça-feira, derrota vexaminosa, vergonhosa, patética do Tricolor por 3-0 em casa para o Lanterna América Mineiro, num jogo surreal do Fortaleza, com erros inacreditáveis defensivos, muita incompetência ofensiva. Nesse vídeo a gente fala sobre esse vexame do Tricolor dentro de casa, realmente um papelão, uma derrota que vai custar muito caro para essa campanha do Fortaleza, mas acho que muito mais em termos de confiança, de moral, junto à torcida tricolor. Nesse vídeo a gente fala sobre a partida e também sobre esse contexto, né? Tudo que envolve esse resultado de 3-0, derrota do Fortaleza em casa para o América Mineiro. Se você está chegando aqui agora no canal e ainda não está inscrito, muito obrigado pela tua audiência, se inscreve que ajuda o canal a continuar crescendo. Se você já acompanha, se já está inscrito, se já conhece aqui o canal, deixa o teu like que também ajuda demais, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, dá o hype para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e entregar para ainda mais gente. E você pode se tornar membro também, temos 2 planos disponíveis, você pode escolher um deles para contribuir com o canal e ajudar o nosso trabalho a continuar a crescendo. Bom, o Fortaleza tinha um favoritismo absoluto e amplo diante do América Mineiro, que ainda não tinha vencido na Série B. Em 12 jogos eram 3 empates e 9 derrotas. O Fortaleza tinha a invencibilidade como mandante, 4 vitórias e um empate, então era um jogo de opostos, o Fortaleza podendo chegar na terceira posição e ficar um ponto do líder do campeonato, uma rodada muito favorável, com derrota do Operário, derrota do Vila Nova, empates aí entre São Bernardo e Sport, Goiás e Atlético, Novo Horizontino e Náutico. Então uma rodada realmente com resultados favoráveis. Teve a vitória do Criciúma, aliás, o Criciúma empatou com o Ceará também, então não encostou ali no Fortaleza. Então o Fortaleza estava absolutamente tranquilo, já sabia que não perderia posições, mesmo em caso de um vexame, como acabou acontecendo, mas poderia ficar um ponto do líder, voltando ali a encostar, a brigar pelas primeiras posições, pelo G2, que são as vagas diretas de acesso. E num cenário muito favorável, né? Jogando em casa contra o Lanterna, depois de um intervalo aí de uma semana em que teve tempo para descansar, para treinar, para ajustes, né? No jogo em que teria desfalques importantes de 3 titulares, Brits, Rodriguinho e Miritello, mas tudo isso foi por água abaixo numa noite de muitos erros e muita incompetência do Fortaleza. Eu acho que os erros começam a partir da escalação. O Carpini, com esses 3 desfalques na zaga, ele coloca o Cauã Rocha, que já foi titular por um período, mas estava sendo preterido, chegou a ficar fora até do banco de reserva. Se esperava que o Carpini fosse colocar o Ronald, e ele acaba colocando o Cauã Rocha no meio campo ali nas alas, né? Se esperava o que ele fez até em jogos aí anteriores, de passar o Mucuri para a direita e colocar o Fuentes na esquerda. Ele coloca o Fuentes na esquerda, mas tira o Mucuri do time e coloca o Mailton de novo, que estava tomando uma geladeira aí nas últimas partidas também, sendo preterido. E no ataque, em vez de colocar o Pochettino, ele acaba colocando o Lucas Crispim, resgatando o Lucas Crispim também aí, que não consegue ser produtivo, não consegue colaborar de forma efetiva com o Fortaleza, foi titular para formar a trinca ofensiva ali com o Vitinho e o Luiz Fernando. E o Fortaleza, jogando em casa, conseguiu ser bastante superior ao América no primeiro tempo, com um volume de jogo muito grande, criando muitas chances, bolas na trave, fazendo o Gustavo trabalhar muito. Foram mais de 20 finalizações do Fortaleza e mais de 10 defesas, acho que foram 11 defesas, 10 ou 11 defesas do Gustavo em 22, 24 finalizações do Fortaleza ao longo da partida, né? Como eu disse, o goleiro trabalhando bastante, esses números já deixam claro, finalizações para fora com muito perigo, bolas na trave, mas muita incompetência do Fortaleza. Se o jogo tivesse mais 1 hora, mais 2 horas, mais 2 dias, eu acho que o Fortaleza não conseguiria balançar as redes, porque realmente faltou capricho, faltou competência para balançar as redes. Teve muito volume, teve muitas oportunidades, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas não conseguiu aproveitar. E aí quem não faz leva, meu amigo, mesmo jogando contra o Lanterna em casa, e aí num contra-ataque do América, bola nas costas do Mailton, o Gabriel Barros recebe com liberdade na esquerda, cruza rasteiro e o Segovinha, aquele atacante folclórico do Botafogo, aparece na área para poder fazer 1-0 pro América. Já foi um baque pro Fortaleza, óbvio, o Fortaleza já sentiu o golpe, mas ainda assim foi tentar buscar um empate, mas aí num outro contra-ataque, numa bola que o Fortaleza não consegue ganhar ali no meio de campo, o América vai,
bola chega na área, o Lucas Gasal não consegue desarmar o atacante dentro da área. Ele toca pro Segovinha, que chuta, o João Ricardo defende, e aí na sobra, o Segovinha cruza na medida, o Cauã Rocha não consegue alcançar a bola para cortar de cabeça, e o Gabriel Barros faz 2-0, então inverteu os papéis aí na dobradinha. No primeiro gol, assistência do Gabriel pro Segovinha, no segundo, assistência do Segovinha pro Gabriel Barros. 2-0 o América Mineiro, esse foi o placar do primeiro tempo. Fortaleza foi pro intervalo sob muitas vaias e justas, porque foi um placar já dilatado, né? Não só pelo tanto de oportunidades que o Fortaleza pegou, mas por, de novo, jogando em casa, diante do Lanterna, que ainda não tinha vencido ninguém, Fortaleza saiu perdendo por 2-0. E aí, na volta já do intervalo, o Carpini faz 2 mudanças no time, coloca o Wellington e coloca o Lucas Emanuel, tornando o time mais ofensivo. E aí, como eu disse, Fortaleza segue com volume, segue finalizando, segue criando, segue com presença ofensiva, mas não conseguiu balançar as redes, não conseguiu superar o Gustavo, não conseguiu caprichar nas bolas, né, que foram para fora. Continuou pecando. O Carpini fez outras mudanças também, colocando o time para frente, colocou o Pochettino, colocou o Mucuri, colocou o Luca Priol, Fortaleza insistindo, presença, volume ofensivo, mas o América fez um jogo também de muita aplicação tática, conseguindo ali se segurar, uma atuação inspirada do Gustavo, assim como o João Ricardo teve uma atuação inspirada pelo Fortaleza na semana passada lá nos aflitos, garantindo aquela vitória sobre o Náutico. O Gustavo teve esse papel importante para o América Mineiro no Castelão também, fazendo defesas aí que garantiram que o América saísse de campo sem ser vazado. E aí o segundo tempo foi rolando, Fortaleza sem conseguir balançar as redes, e aí o América também foi tentando passar a explorar contra-ataques, mesmo com jogadores extenuados. O Manuel, zagueiro, já estava bastante cansado, o Segovinha já ali na reta final do jogo, muito cansado, mas ainda assim, já no apagar das luzes, como se já não bastasse esse 2-0, com a torcida do Fortaleza já muito revoltada, muito chateada, e já ensaiando vaias ali. Em algumas trocas, por exemplo, na saída do Crispim, ele saiu muito vaiado de campo. E aí, já nos acréscimos, praticamente no último minuto de jogo, no lançamento que vai para o campo de ataque do América, o Lucas Gasal não vai para a bola, achando que o Fuentes iria conseguir chegar para cortar, ou até que o João Ricardo fosse sair, não sei. O jogador do América vai para a disputa, o Fuentes faz um pênalti muito infantil, muito bobo. E aí o William Bigode, aquele experiente atacante, bate forte no canto do João Ricardo. O João Ricardo até acertou o lado, mas a cobrança foi muito forte do William. 3-0 para o América Mineiro em pleno Castelão. E aí, como eu disse, o Fortaleza estava invicto como mandante, né? Era o melhor mandante isolado da Série B, sofre essa primeira derrota. Eram 10 jogos entre Fortaleza e América Mineiro em solo cearense, com o mando do Fortaleza, e eram 10 vitórias do Fortaleza. Portanto, nesse 11º jogo, a primeira vitória do América Mineiro, que não tinha vencido ninguém na Série B, e agora consegue essa primeira vitória, segue lá na lanterna, a 2 pontos ainda do vice-lanterna, mas consegue essa primeira vitória. E o Fortaleza, que vinha tentando aí, né, retomar uma sequência positiva depois daquela derrota para o Atlético e as 2 derrotas para o Vitória na final na Copa do Nordeste, tinha conseguido uma vitória muito importante, muito valiosa, muito relevante contra o Náutico lá nos aflitos, mas tropeça em casa de uma forma assim, 3-0, que é muito duro, muito impactante. Fortaleza segue na 4ª posição da Série B, não perde colocação nessa rodada justamente porque outros resultados foram favoráveis, então segue ali na zona de playoffs, mas em termos de confiança, de moral, de conexão junto à torcida, que eu acho que era um objetivo desse jogo, inclusive, na véspera da partida o Lucas Sacha falou isso em coletiva, eu acho que o Fortaleza falha e peca muito nisso, em conseguir isso. Eu acho que realmente é um abalo, assim, de você tomar 3-0 em casa para o Lanterna, num jogo que você não teve competência para balançar as redes, porque criou muitas chances e cometeu pecados capitais que foram cruciais no sistema defensivo, né? Então, muita incompetência na frente para conseguir fazer gols, aproveitar as muitas chances que teve, e vacilos, incompetência na defesa também, com esses erros de marcação nos 3 gols. Tiveram erros de marcação nos 3 gols. Alguns jogadores com atuação muito abaixo, o Lucas Gasal, falhas aí determinantes. O Bailton também, muito mal. Fuentes também, alguns vacilos ali também na marcação. Algumas escapadas do América também não conseguiu ir tão bem. Acho que a própria trinca de zaga ali, né? Falei do Gasal, mas a própria trinca de zaga hoje acho que não encaixou, não conseguiu ir bem. Lucas Sacha também fez uma partida abaixo do que se esperava. Lucas Crispim, que é um jogador que desde que voltou ao Fortaleza não conseguiu ainda ter participação direta em gol, ser um cara realmente produtivo, eficiente.
Ele não é um cara que muda o nível do time, ele não eleva o time, seja como titular ou seja entrando no decorrer do jogo, ele não consegue fazer o sarrafo subir, né? Então foi assim, realmente, acho que as vaias foram uma resposta da torcida a isso, né? De que não conseguem ver o jogador que colabora com o time de alguma forma, né? Seja dando assistência, seja finalizando, fazendo gol, ele não consegue mais fazer isso. E é difícil até entender por que o Carpini optou por ele começar a partida, mas enfim. Então, muitos jogadores abaixo realmente do que se esperava. Óbvio, né? Tiveram desfalques importantes para Fortaleza, mas não justifica um empate. Ainda que Fortaleza no 2-0 conseguisse buscar um empate, já seria um resultado ruim. Mas pelas circunstâncias do jogo, até vá lá. Mas o 3-0 em casa, da forma que foi, realmente um resultado assim, um vexame, uma vergonha do Fortaleza jogando em casa pela 13ª rodada da Série B. E aí no fim de semana já tem um jogo difícil lá em Maceió, no Rei Pelé, contra o CRB no domingo. Um jogo que Fortaleza vai ter que tentar se reabilitar lá, jogando fora de casa contra o CRB, que é um time difícil de encarar também, de disputar. O Fortaleza enfrentou recentemente pela Copa do Brasil e o jogo lá no Rei Pelé foi difícil. O Fortaleza tinha a vantagem, mas o CRB, principalmente no segundo tempo, martelou bastante, pressionou o Fortaleza. Então, um jogo complicado que o Fortaleza vai ter pela frente nessa tentativa de se reabilitar, de tentar virar a página dessa derrota muito dura, um golpe muito duro para o Fortaleza jogando dentro de casa, que não tem prejuízo, como eu disse, na tabela de classificação, mas eu acho que em termos de emendar uma boa sequência, de voltar a encostar no G2 e nessa parte do moral mesmo, né, da confiança, da autoestima do torcedor, eu acho que foi um golpe duro realmente. Em meio a esse clima de Copa do Mundo, né, cerca de mais de 12 mil torcedores foram ao Castelão ainda, para as circunstâncias acho um bom público, não entendo porque essa insistência em jogar no Castelão, acho que o momento pede PV, os públicos no Castelão nesse ano têm sido muito fracos. Se fosse um PV, esse público, por exemplo, seria um caldeirãozinho, né, com 12 mil pessoas no PV, muito diferente de 12 mil pessoas no Castelão, mas enfim, tem sido a opção do clube, então é realmente um golpe duro para o Fortaleza absorver, e acho que há questões aí que o Carpini vai precisar explicar, da escalação, até de algumas substituições que ele faz também, né? Abrir mão, assim, de algumas peças, né? Porque o Mailton, que não vinha sendo oportunizado, assim, de cara, por que começar o jogo com ele? Mesmo caso do Cauã Rocha, por que colocar o Lucas Crispim e não o Wellington de saída? Ou o Lucas Emanuel, enfim. Algumas escolhas do Carpini que são difíceis de entender e certamente na coletiva ele vai ser abordado sobre isso, mas acho que é um placar, né, um resultado que deixa aí realmente marcas para essa campanha do Fortaleza e para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, mas um vexame que é difícil de explicar esse resultado, uma noite que nada deu certo para o Fortaleza, muito pelo contrário. Quero saber a tua opinião também, o teu pitaco, a tua visão sobre esse jogo, essa derrota do Fortaleza para o América Mineiro. O que é que você achou do jogo? Onde é que o Carpini errou? Onde é que o time errou? O que é que faltou para o time conseguir um melhor resultado? Enfim, deixa o teu comentário aí também aqui nesse vídeo. E se você chegou até aqui, deixa o teu like, compartilha, ativa as notificações, dá o hype, vira membro. Qualquer forma que você engaja nesse vídeo aqui ajuda o canal a continuar crescendo. E se você chegou até aqui e não está inscrito ainda, nem conhecia o canal, aproveita para se inscrever que ajuda demais também.